Galera, estou repostando essa obra pois a antiga deu problema, então eu peço o apoio de vocês para deixarem o like e se inscrever no canal. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. A história começa com nosso protagonista, Nana, aconselhando sua colega de quarto a ir dormir já que ela tem aula no dia seguinte. Ela retruca que é injusto ele poder ficar acordado até tarde enquanto ela tem que dormir, mesmo ele tendo trabalho no dia seguinte. Ele responde que, por ser adulto, isso é permitido para ele. O nome da garota foi Ukava Kaguri, e apesar de serem amigos de infância, ficaram afastados nos últimos anos. Ele foi obrigado a cuidar dela porque seus pais raramente estão em casa devido aos seus empregos e se preocupam com a segurança dela. Normalmente, ninguém confiaria sua filha a um homem que mora sozinho, especialmente uma tão bonita e encantadora como ela. Durante a conversa, ela pergunta por que todas as camisas dele são brancas e menciona que está vestindo uma das camisas dele. Ele fica surpreso, pois frequentemente a encontra usando suas roupas sem pedir. Ele belisca suas bochechas e brinca dizendo que ela é tão pálida que, quando veste roupas brancas, ele mal consegue distinguir seu rosto. Ela explica que se sente confortável com roupas largas e pergunta se ele ao menos permitiria que ela relaxasse enquanto estivesse com ele. Ele entende, reconhecendo que ela deve estar se esforçando para se comportar adequadamente fora de casa. Ele se senta no sofá com um copo na mão e a tranquiliza, dizendo que não se importa que ela use suas roupas, já que são amigos de infância. Ela contra-argumenta dizendo que eles estão noivos, o que o faz engasgar. Enquanto tosse, ele explica que foi uma brincadeira que seus pais fizeram por causa da relação próxima deles. Ela afirma que não considera isso uma brincadeira. Ele pondera por que seus pais o colocariam nessa situação e responde que isso foi para que ele agisse como seu guardião. Ele pensa em dizer mais, mas se contém, dizendo apenas que ela pode se mimar o quanto quiser enquanto estiver em sua casa. Ela se aproxima dele e pergunta se pode ser mimada dessa forma. Ele fica confuso e esclarece que se referia a ser mimada emocionalmente, não fisicamente, mas ela ignora isso e se inclina em direção às suas bochechas. Ela então para, comentando que esqueceu sua lição de casa e que a fará antes de dormir. Seu coração acelera à medida que ela se aproximava dele, e ele fica envergonhado, assim como ela esperava. Ela cora ao refletir sobre isso e sente que agora pode se mimar, já que ele deu seu consentimento. Enquanto isso, Nana continua chocado e envergonhado enquanto cozinha. Karim menciona que o verdadeiro nome de Nana é Turu Sai e que ele era o irmão mais velho do bairro, que costumava cuidar dela. Ela começou a sentir saudades dele, já que ele sempre passava tempo com ela, e agora que está no ensino médio, conheceu mais sobre ele e acha que ele é muito charmoso. Nana acorda, incapaz de dormir, relembrando o que Kegi fez na noite anterior. Ele tenta ignorar, raciocinando que pode ter sido um cumprimento comum em outros países, mas não consegue, porque não há como aquilo ser algo simples. Ela se tornou muito mais bonita desde que entrou no ensino médio, e ele tem certeza de que as pessoas ao redor dela não a deixarão em paz, o que o faz questionar por que ele foi o escolhido. De repente, uma batida na porta o faz se assustar. Ela entra no quarto e diz que ele vai se atrasar. Ela percebe que ele não parece bem, e ele admite que não dormiu na noite anterior. Ele suspira, preocupado que ela descubra, e tenta explicar com um sorriso. Ela pergunta se foi por causa dela. Ele fica envergonhado e quer discutir o que aconteceu ontem, mas ela pergunta se ele tem tempo agora, lembrando que ele mencionou que seu chefe é uma pessoa assustadora. Ele se levanta e pensa que perguntará a ela quando voltar. Ele pergunta sobre o café da manhã, e ela diz que já o preparou. Ele dá um tapinha nela e agradece, fazendo-a corar. Enquanto come, ela menciona que seu cabelo está bagunçado, e ele diz para ela não se preocupar, que arrumará antes de sair. Kagar se entristece porque ele ainda não voltou para casa. Ela se pergunta se ele realmente não gostou que ela tocasse suas bochechas e se ela foi muito usada. Ela pensa que teria sido melhor se tivesse apenas mantido a relação deles como amigos de infância. A porta se abre, e ele entra exausto pela falta de sono. Ela rapidamente pula em cima dele e pede desculpas. Ele diz que deveria ser ele a se desculpar por ter feito hora extra. Ela expressa sua preocupação, achando que ele não queria voltar para casa por causa do que ela fez. Ele pergunta se foi uma demonstração de amor, e ela revela que não teria feito isso se não gostasse dele. Ele explica que ela sempre esteve com ele, então não sabe muito sobre o mundo e que há pessoas melhores do que ele. Ela insiste que isso não é verdade e admite que não sabe muito. Ele pergunta quem acha que corrigiu sua falta de bom senso. Ela finalmente entende e pergunta se ele tem namorada ou alguém de quem goste. Ele responde que não, o que a faz perguntar, brincando, se ele é casado. Ele responde que não e acrescenta que não é porque tem outra pessoa de quem gosta, refletindo internamente que não sabe há quanto tempo se sente atraído por ela. Ele não queria que ela se tornasse alguém que priorizaria apenas ele antes de estar ciente da diferença de idade entre eles. Ele estava tentando manter distância. Ele diz a ela que quer que ela seja feliz, mesmo
mesmo que não seja com ele. Ela pergunta se ele não gosta dela, pegando de surpresa. Antes que ele possa responder, ela o abraça. Ele explica que ainda não disse nada, e ela responde que já entendeu o essencial. Para conseguir a resposta que quer de Nana, ela vai mimá-lo. Ele fica confuso e, a partir daí, independentemente de suas intenções, seu ataque persistente e gentil começa, como neve caindo. Na escola, a amiga de Kari pergunta se ela está voltando para casa, e ela responde que sim, acrescentando que se encontrará com ela amanhã. As maneiras de F-Kwan também são bonitas, como se ela tivesse saído diretamente de um conto de fadas. Mas elas se perguntam por que ela sempre vai para casa depois da escola e se ela frequenta aulas extras ou cursinho. Quando está fora de casa, ela se comporta bem e é educada, mas em casa, age de forma diferente. Desde aquela troca de palavras naquele dia, ela tem agido assim todos os dias, e Nana se pergunta se ela sabe o que está fazendo. Ele diz a ela que o relacionamento deles ainda é de amigos de infância, mas ela não gosta e insiste que estão noivos, embora ele discorde. Ela pergunta se ele a odeia, e ele a afasta, informando-a de que essa é uma maneira diabólica de perguntar, feita de propósito, revelando que ela é realmente um demônio. Ele se culpa por não ter respondido adequadamente, pensando que, se ao menos pudesse rejeitá-la, as coisas seriam diferentes. Ele se sente e suspira. Ela parece preocupada, o agarra e pressiona a cabeça dele contra seu peito. Ele fica envergonhado e nervoso, começa a suar e pergunta o que ela está fazendo. Ela diz que sentiu algo maligno no ar, e ele responde que a única coisa maligna ali é ela. Ele se vê preso em uma posição estranha, incapaz de reunir forças, e fica tonto porque ela acabou de sair do banho. Cheira muito bem e também é muito macia. Ela ri e revela que iria fazer isso há muito tempo. Ele corre e pede para ela parar de chamá-lo de Nano, mas ela responde que não vai parar. Ele se sente exasperado, pois está à mercê do afeto dela, sem espaço para agir de forma madura. Nana está assistindo televisão quando Kari aparece, o fazendo se assustar. Ela informa que está disposta a fazer o que for preciso para que ele a ajude a estudar. Ele responde com um comentário astuto, dizendo que ela deveria apenas pedir, como uma pessoa normal faria. Ela quer estudar matemática e revela que não tirou a nota que esperava no teste do dia anterior. Ela mostra as questões e se aproxima dele. Nana se sente desconfortável e se move para o outro lado. Ela pergunta por que ele está sentado tão longe, dizendo que isso vai dificultar a leitura. Ele assegura que está tudo bem. Ela pergunta se ele era bom nos estudos, já que a mãe dele costumava se gabar disso. Ele responde que não era tão bom, mas estava entre os 5 melhores da turma. Ele olha para a questão e diz que não era algo que ela não pudesse resolver, se perguntando o que deu errado dessa vez. Ele comenta que ela poderia facilmente ter resolvido, pois lembrava das fórmulas básicas, e questiona se ela estava prestando atenção na aula. Ela responde que sua cabeça estava cheia de pensamentos sobre ele enquanto aprendia. Ela acaba deixando isso escapar sem querer e começa a se agitar, pois não queria dizer isso. Ele esconde o rosto e diz que agora ela está envergonhada por isso. Ele diz que a culpa dele suas notas estarem caindo e pergunta se ela não se sentiria mais à vontade se F e Cassie em sua própria casa. Ela começa a chorar e diz que ele não precisava ter falado tanto. Ele fica chocado e se desculpa, prometendo que estudará com ela até que entenda. Ela revela que seu nível de açúcar no sangue está baixo e pede a ele um pedaço do pudim que está comendo. Ele lhe dá um pouco, mas ela quer que ele a alimente. Ele suspira porque ela já está no ensino médio, mas a alimenta com a colher, lembrando-se de fazer isso quando eram crianças. Ela diz que uma mordida é suficiente, e ele pede desculpas, afirmando que fez isso por hábito. A cena muda para o passado. Voltando da escola, ele percebe que Wee pergunta o que ela está fazendo ali. Ele pergunta se ela está sozinha, e ela responde que sempre está sozinha, já que seus pais estão no trabalho, deixando ninguém em casa. Ele se lembra de que ela mencionou gostar de cacau, e ela confirma isso. Então ele explica que ela sabe que ele é bom em fazer cacau e não vê razão para ela não gostar. Ela parece confusa, então ele esclarece que só pode ser feito na casa dele. Ele menciona que seus pais são amigos próximos e que podem simplesmente ligar para os pais dela depois, acrescentando que sua mãe está em casa hoje. Incerta do que fazer, ela hesita, mas ele a tranquiliza, dizendo que deixá-la sozinha no parque frio faria parecer uma má pessoa. Relutante, ela concorda em acompanhá-lo, afirmando que não pode deixá-lo parecer um cara mau. Ele entende e a aconselha a não ir sozinha ao parque. Ele sempre foi o irmão mais velho protetor, que cuida dela e ajuda sempre que ela está em apuro. Ela sente que ele é a pessoa certa para ela e acredita que ele sente o mesmo. Ela chega a essa conclusão porque ele permanece indiferente em relação a outras mulheres, mas exibe uma reação única em relação a ela, ficando envergonhado quando ela se aproxima ou toca. Como ele nunca a impede, ela pôde agir assim no passado. No entanto, ela está incerta sobre o motivo pelo qual ele não admite seus sentimentos e especula que algo possa estar impedindo. Observando-o jogando, ela impulsivamente salta sobre ele. Ele a alerta para ter cuidado e pergunta se ela quer que o jogo termine. Ela insiste que ele é habilidoso em jogo, então isso não importa. Ele retruca que sua habilidade não tem relevância nesta situação. Ela se lembra de ter lido em uma revista que chamar o nome de alguém suavemente no ouvido pode ser eficaz. Sussurrando o nome dele, ela o surpreende
compreende, e ela explica que o chamou para chamar sua atenção. Ele pede para ela não insinuar que vai continuar fazendo isso. Determinada, ela reflete que, mesmo que haja obstáculos impedindo de confessar seu sentimento, ela fará com que ele goste tanto dela que esses obstáculos não terão mais importância. O colega de trabalho de Nana pergunta se ele terminou seu trabalho, e ele confirma que sim. O colega então se pergunta se deram a ele uma carga de trabalho mais leve naquele dia, ao que ele responde que está mais cansado do que o normal. O colega observa que pessoas normais nem conseguem sair no horário por causa da carga de trabalho, chamando de freak da eficiência. Ele fica surpreso e pergunta se isso é verdade. O colega explica que, como ele trabalha rápido, não comete erros e é usado como exemplo, ele ganhou esse apelido. Nana pergunta se está sendo culpado por isso, e o colega comenta que ele tem o hábito de concluir o trabalho da forma mais racional. Nana menciona que os caras com boas notas na sua escola costumavam dizer algo semelhante e que eles também eram populares. O colega sugere que ele pode ter acabado de vislumbrar algo extraordinariamente trágico, revelando que, como Nana é um ótimo cara, as mulheres na empresa estão se entusiasmando por ele. Nana nega isso, insistindo que não é assim. O colega então pergunta se ele tem namorada, o que faz Nana estremecer e responder que não. Ele anuncia que está indo para casa para comer e, ao sair, o colega reflete que, embora Nana não seja um gênio, ele definitivamente é inteligente. Ele não pode deixar de sentir inveja, imaginando se Nana está indo para casa cozinhar para si mesmo. Nana reflete sobre sua resposta de não ter namorada enquanto entra em casa. Kagari está esperando por ele. Embora ele não tenha uma namorada, ele tem uma amiga de infância e uma noiva temporária. Ele está cansado, e Kagari disse que seguiu a receita e fez comida novamente. Ele fica surpreso e comenta que a variedade de pratos dela logo vai superar a dele. Ela sorri, e ele pergunta o que aconteceu. Ela revela que parece que eles são recém-casados. Ele estremece e belisca suas bochechas, lembrando a que já lhe disse muitas vezes que a ideia de ela ser sua noiva foi apenas algo que os pais deles inventaram enquanto conversavam sobre café e biscoito. Ela revela que seus pais têm falado isso desde que eles eram crianças e que isso ainda não mudou, o que faz com que isso deixe de ser uma promessa aleatória. Ele diz que, como de costume, sua opinião nem foi levada em consideração. Ele pergunta quantas vezes já tiveram essa conversa, refletindo que, por mais tempo que tenha se passado, ele não consegue ser racional com ela. Ele insinua para Kagari que quer reduzir a quantidade de pratos que terá que lavar, e ela responde que sabia que ele diria isso. Enquanto a chuva cai forte na estação, Kagari lhe manda uma mensagem pedindo que ele espere para irem junto. Quando ela chega, oferece um sincero pedido de desculpas pelo atraso. Ele agradece gentilmente por ela ter aparecido, e ela docemente lhe entrega o guarda-chuva. Ele brinca sobre sua previsão de levar um guarda-chuva para a escola. Ele menciona que está chovendo forte, mas que não é um problema, pois sua casa está perto. Ela aponta que, se ela segurar o guarda-chuva, a cabeça dele pode acabar ficando exposta. Ele diz que vai segurar o guarda-chuva, mas antes disso, lhe dá seu casaco. Ela pergunta por que ele está lhe dando o casaco e se preocupa que ele pegue um resfriado. Ele explica que, se ele segurar o guarda-chuva, teme que os ombros dela fiquem molhados, acrescentando que ele ia correr para casa de qualquer forma, até ouvir que ela estava vindo. Como é ela, ele quer fazer isso por ela. Ela diz que se importa com ele e não quer que ele pegue um resfriado. Ele suspira e proclama que ela é quem precisa ser cuidada. Um tom rosado se espalha pelas bochechas dela ao compreender suas palavras, levando a ambos a corarem simultaneamente. No caminho, ela comenta que estão compartilhando um guarda-chuva. Ele lembra a ela que costumavam fazer isso muito no passado, porque ele nunca carregava um guarda-chuva com ele. Ela observa que ele às vezes está fora do ponto por causa de seu filtro de amigo de infância. Antes que Nana soubesse, Kagari começou a roubar suas camisas, e ela faz isso com tanta frequência que as camisas dele nunca voltam para onde ele as colocou. Ele percebe que suas camisas estão desaparecidas novamente e conclui que deve ser Kagari, pensando que ela não está fazendo um ninho. Ele bate na porta dela e pergunta se ela tem algumas de suas camisas. Ela pergunta se ele vai pegá-las, e ele responde que sim. Ele diz que, se ela estiver dormindo, ela pode deixá-las como estão, e ele as pegará sozinho. Ele abre a porta e entra, apenas para vê-la com suas roupas desabotoadas e exposta a ponto envergonhado. Ele rapidamente fecha a porta. Ele diz que voltará assim que ela acordar. Corando, ele pensa que ela não fez aquilo intencionalmente e decide deixar passar, esperando misericórdia. Ela acorda e percebe que está vestindo a camisa dele, que está bem folgada. Ela começa a corar porque ele entrou no quarto dela e ficou constrangido, e pensa em usar algo fofo da próxima vez. Ela pergunta se ele viu algo quando entrou em seu quarto, e ele responde que não, sem fazer contato visual. Kagari pede que Nana vá às compras com ela, mas ele não quer. Ela insiste que, só porque é o dia de folga dele, não significa que ele precisa ser preguiçoso. Ele responde que não pode evitar, pois é seu dia de folga e ele não dorme muito durante a semana. Ela o ameaça dizendo que, se ele não se levantar, ela vai fazer aquilo na bochecha dele de novo. Ele rapidamente se levanta e diz para ela vir junto. Ela mostra a lista de compras e ele fica aliviado por ela não ficar grudada nele quando estão fora, imaginando o que aconteceria se o bairro descobrisse que eles estão morando junto. Ela pergunta o que ele quer para o café da
da manhã no dia seguinte, e ele diz que arroz está bom. Ela diz para ele comprar os ingredientes para os acompanhamentos. Após as compras, ele pergunta quantos pudins ela comprou, porque são muito. Ela revela que eles são importantes fichas de barganha para ele. Ele a acusa de pintá-lo como um viciado em açúcar e pergunta se ele vai devorar tudo, ao que ele confiantemente responde que sim. Curioso sobre as demandas dela, ele pergunta o que ela está barganhando. Ele vê uma bicicleta se aproximando e rapidamente a empurra para o lado, deixando-a com o rosto vermelho. Ele brinca, dizendo que ela geralmente fica grudada nele. Então por que agora está mantendo distância? Ela responde que é porque eles não estão em casa. Ele pergunta se ela fica tímida em público, ao que ela timidamente acena com a cabeça. Ele acha isso fofo, mas lembra que eles voltaram para casa juntos sob um guarda-chuva e grita que eles não estavam tão próximos assim. A mãe de Kagari liga para ela e expressa que quer falar com Nana. Ele pega o telefone e ela pergunta como ele está e se Kagari está incomodando ele. Ela também pergunta se estão usando o sofá que ela lhes deu. Ele informa que Kagari está sentada nele e ela pergunta sobre ele, ao que ele responde que está apenas de pé. Ela explica que deu o sofá para eles com a esperança de que se tornasse um lugar para passarem tempo junto. Ele reitera que já disse várias vezes que ela não pode simplesmente deixar a filha dela com ele, já que ele é um homem solteiro morando sozinho. Ela revela que tanto os pais de Kagari quanto ele concordaram que estava tudo bem e que Kagari também é sua noiva. Ele diz que isso é algo que os pais dizem apenas entre si. Ela pergunta se isso está incomodando ele e se Kagari está sendo um incômodo. Ele responde que não é isso. Ela explica que, quando ele começou a se distanciar de Kagari, ela ficou muito deprimida e, não importa o que fizesse, estava apática, mesmo quando algo bom acontecia. Mas ela ficou aliviada quando ele ligou para ela e parecia muito mais feliz. Ele diz que ela está exagerando e ela insiste que ele não tem ideia do quanto Kagari gosta dele. Ele diz que é fácil entender e ela diz que, por questões de segurança, quer que ele cuide bem dela. Ele pergunta qual era o motivo da ligação e ela revela que tem alguns vegetais do interior e que vai enviá-los para ele. Ele agradece e a ligação termina. Kagari pergunta o motivo da ligação da mãe dela e ele diz que ela vai enviar alguns vegetais. Ela pergunta se eles falaram apenas sobre isso e não sobre mais nada. Ela questiona se estão planejando colocá-la em uma caixa e enviá-la de volta como vegetais. Ele garante que não vai fazer isso. Ela pergunta se ele está dizendo a verdade e ele revela que não a enviaria de volta sem antes conversar com ela. Ela pergunta por que ele a deixou morar ali e por que não simplesmente recusou, já que ela pensava que ele iria rejeitá-la. Ele diz que, na época, ela parecia um gato abandonado. Ela fica chocada e ele diz que não quis dizer isso de uma forma ruim. Ela aceita que é um gato, pega a mão dele e a lambe. Ele fica envergonhado e, enquanto cora, ela diz que ele precisa cuidar bem do gato que ele pegou. Ela vai para o quarto dela. Ele reflete que, quando ela apareceu daquele jeito, ele não conseguiu deixá-la sozinha porque não sabia o que ela estava pensando. Ele verifica o celular e vê uma mensagem de K. Hoje é o dia em que ele prometeu ir ao festival com ela. Ele a informa que está indo para casa e, ao chegar, ela está ansiosamente se perguntando quando ele voltaria. Ela pergunta se o yukata dela está bonito, mencionando que a mãe dele deu para ela. Ela também revela que comprou um yukata para ele, mas ele responde que não terão tempo de dar uma volta se ele usar, então decide trocar de roupa. Se você quer continuação dessa obra, não esquece de deixar like e comentar querendo parte 2.